Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de tênis e vamos falar de Jannik Sinner, né? Eu quase comentei aqui sobre os planos dele de retorno ao calendário, né? Quando eu recebi acho que uma confirmação oficial, eu comento isso, que ele está planejando jogar no torneio da semana anterior, Roland Garros, pensando em ritmo, mas eu acho que isso vai variar do desempenho dele em Roma. Mas, de qualquer maneira, o Sinner no momento é o líder da corrida para Turim com os 2.000 pontos que ele somou no Australian Open. E ele vai terminar o mês de abril como o número 1 da temporada, só tendo jogado o primeiro Grand Slam da temporada. O Zverev, que jogou seu 7º torneio do ano agora, ele termina essa fase da temporada até abril com 1.665 pontos e é o tenista mais próximo do Sinner. Lembrando que ele tinha sido finalista da Australian Open, então assim, ele tinha 1.200 pontos, ou 1.300, acho que era 1.200, da campanha que ele fez no Australian Open. Ele jogou o ATP 250 de Buenos Aires, o ATP 500 do Rio, o ATP 500 de Acapulco, joga o torneio de Indian Wells, joga Miami, e o máximo que ele conseguiu somar foi uns 465 pontos nisso tudo. Então assim, o cara só em Roterdã somou mais pontos que o Zverev pós-Australian Open. Mas o Alcaraz também, né? Que ele poderia ser um cara para brigar pelo número 1 com o Sinner, né? Aproveitando a ausência dele. Ele tá atrás do Zverev na corrida para Turim. Ele marcou 600 pontos lá no Australian Open. Ganhou 500 pontos em Roterdã. Mas ele cai nas quartas de final em Doha. Ele cai nas semifinais em Indian Wells. E ele cai na segunda rodada e estreia em Miami. Então não tem muita consistência. E chegou um ponto, gente. Isso aqui eu vou dar, é muito engraçado. Se o Djokovic é campeão em Miami, que é uma possibilidade muito real, né? Vamos ser sinceros, né? Vamos supor que ele seja campeão em Miami. Ele vai para 1.890 pontos, fica 110 do Sinner e teoricamente se torna o segundo lugar na corrida para Turim. Talvez o Djokovic vá liderar a corrida para Turim em algum momento dessa temporada. E vai lembrar que o Djokovic jogou a Australian Open, semifinalista, e aí teve 2 eliminações de primeira rodada. Mas 2 campanhas de altíssimo nível em torneios grandes pode dar a ele a liderança da corrida para Turim. E isso é claro, somando o que ele pode fazer eventualmente lá no torneio de Monte Carlo, né? Porque eu tenho certeza que o Djokovic nessa temporada planeja jogar os 3 Masters 1000 do Saibro, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que assim, a batalha pelo número 1, há tempos ela não é tão ruim. Eu acho que assim, o número 1 do mundo, a gente já teve batalhas que foram bem pobres, né? 2015 para mim é um bom exemplo. Até tinha um Roger Federer jogando muito bem, mas o Djokovic estava tão acima da concorrência, ele chegou à final dos 15, 16 torneios que ele disputou, 15 sequências, uma sequência absurda, né? Que não teve disputa, né? Tipo, e o Federer, por mais que ele estivesse jogando um baita tênis, ele não foi capaz de parar o Djokovic. Só que aí, no ano seguinte aconteceu o quê? Veio o Murray, cresceu, né? Aí em 17 teve o Nadal e tudo isso. Você ainda tinha aquele negócio das alternativas, né? Por que 2015 foi fraco, né? Porque era um Federer que ainda jogava bem, mas já começava a sentir alguns problemas físicos, ele voltou melhor em 2017, era o Nadal vivendo uma fase ruim. Quando ele supera uma fase, a gente teve 17, quem termina o ano líder da corrida para Turim é o Nadal, né? Tipo, na verdade ele termina o ano como o número 1, né? Porque o ATP Finals conta no final das contas os pontos, né? Aí 18, quem termina em primeiro lugar acho que é o Djokovic, em 19 é o Nadal de novo. Então assim, você tem essas alternâncias porque você ainda tinha esses concorrentes. Aí o Djokovic começou a liderar tudo de novo, mas jogando um volume menor de torneios, e eu acho assim, com o Medvedev acima do nível dessa concorrência que está hoje ali, né? Tipo, o Medvedev de 2021 é fácil mais competitivo do que a gente está vendo do Alcaraz e do Zverev hoje em dia. Então, a questão é, ainda tinha uma disputa, porque o Medvedev daquela temporada terminou com mais de 10.000 pontos, né? Então, há de se ressaltar isso. O Alcaraz está com menos de 7.000, e o Zverev nesse ritmo também vai para menos de 7.000. O Sinner, mesmo sem jogar esses torneios, ainda está acima de 10.000 pontos e colocou um sarrafo alto. E, assim, ainda há possibilidades de destroná-lo na corrida para Turim até chegar em Roma, mas agora, assim, eles em 3.500 pontos possíveis, eles não conseguiram passar ele, né, de pontos que o Sinner não disputou, agora eles têm 2.500, porque ele volta lá em Roma. Então, assim, essa é a margem de pontos que eles têm para passar ele na corrida para Turim e aí sonhar que vai jogar melhor que ele até o fim do ano. Mas o que a gente faz? O que faz a gente acreditar que isso é possível? Olhando para o que o Sinner fez lá no Australian Open, olhando para o que ele faz nas últimas semanas, você consegue acreditar que a atual versão do Alcaraz e do Zverev vai ser capaz de igualar tal regularidade? Eu acho que não.
E olhando para isso, né, tipo, é um pouco cômico pensar que o Djokovic talvez seja a ameaça do Sinner na corrida para Turim em certo ponto da temporada. Eu não imaginava isso, mas isso é fruto de uma irregularidade que, assim, é injustificável para os caras que são Alcaraz e Zverev. Ok, gente, eu sei que o tênis tem ótimos jogadores ali, eu não acho que eles perderam para bobões, mas assim, o cara tem que ser mais confiável. Eu não acho justificável o Alcaraz ter a atuação que teve contra o Goffin, principalmente no terceiro set. Eu não acho justificável o Zverev ter aquela atuação podre que teve lá contra o Grigspor em Indian Wells, principalmente no terceiro set, ao mesmo tempo que ele jogou tão mal as giras de Saibro em fevereiro. Entende? Para um cara que quer ser número um, que quer ser o melhor, não dá, entende? Aquele nível está muito baixo, entende? Você olha o Zverev jogando, você não sente aquela imposição de, assim, o Nadal 2 do mundo em 2013, 2014, ele te mete medo. O Federer de 2015 te metia muito medo, entende? O Federer de 2011 ele não era o número 1, ele era o número 3, entende? Ele estava meio à sombra do que o Nadal e o Djokovic estavam fazendo na época. E assim, ainda assim, todo mundo cagava de medo de enfrentar o cara. Se não fosse o Djokovic e o Nadal, você tinha quase certeza que ele vencia. E era quase sempre assim. Então, assim, é a aura dos caras, né? E hoje eu fico com aquele negócio de que assim, por que a gente viveu a era de ouro do tênis antes, né? Porque tinha três aliens juntos que se alternavam, tipo assim, alternavam bons momentos e que eram quase sempre confiáveis, né? Hoje, se o Sinner não fosse confiável, entende? Eu acho que eu não estaria tão questionando isso, né? Mas ele é. A gente tem um tenista hoje que assim veio de uma temporada de 70 vitórias e 6 derrotas. Isso é um negócio absurdo. Esse é o sarrafo que o Sinner construiu que os caras vão ter que alcançar. E me parece ninguém ser perfeitamente capaz de fazer isso no momento, né? O Zverev já tem mais derrotas do que teve o Sinner na temporada passada. É isso, gente. A gente tem que falar isso. O Zverev já tem mais derrotas que o Sinner da temporada passada. O Alcaraz, ele já tem quantas derrotas? Umas 4. Então, assim, é o que a gente fala, gente. Tênis é um esporte muito duro, né? Um esporte de um nível muito alto, né? E quando alguém se destaca tanto dos demais, surge a necessidade de alguém tentar igualar esse nível. Então, eu não acho que alguém está fazendo isso hoje. Eu não acho certo que a gente dependa do Djokovic aos 37 anos, quase 38, para ser essa concorrência. Que ele tenha regularidade, olha que ele nem está tendo, ele foi semifinalista lá na Australian Open, mas eu ouso dizer, quando ele está jogando o melhor tênis, ele é o mais confiável desses três. Porque o Alcaraz é um cara que consegue alternar fácil entre um tênis maravilhoso e um tênis ruim na mesma partida. E o Zverev com o forehand dele, tem horas que fica essa coisa curta, né? O forehand dele vira um cotoco. Cara, assim, olhando pro tênis hoje, pro Medvedev na fase terrível que ele tá, um Rublev que perdeu a consistência que tanto marcou ele de 2020 a 2024, né? Cara, não tem ninguém que você olha hoje e fala pra bater de frente com o Sinner. Não, esse cara vai brigar o número 1 com o Sinner. Não tem. Essa é a mais pura verdade. O Jannik Sinner hoje está um degrau acima dos demais, né? Seja pela idade do Djokovic, eu não acho que é o nível técnico, o Djokovic está velho, é isso, e seja pela falta de consistência e regularidade do Alcaraz e pelo mental fraco do Alexander Zverev. Então, assim, não acho que é um concorrente pelo número 1. Pode haver concorrente pelos títulos de Grand Slam. Porque em Roland Garros, o Sinner pelo estilo de jogo, é um pouquinho mais vencível. E o Wimbledon também, ele mostrou que lá na grama, às vezes, ele também tem seus altos e baixos. Então, assim, talvez haja um concorrente a isso, mas nas quadras duras hoje parece, sim, o dono dessa superfície. E, sinceramente, assim, você tem o Alcaraz que ainda consegue jogar bem, que a única coisa que eu posso criticar o Sinner hoje é isso. Porque na hora de enfrentar o Alcaraz, ele ainda encolhe o braço em alguns momentos ou fica extremamente ansioso dentro de quadra. Mas de resto, não tem muito o que criticar o cara pelo tênis dele. Talvez pelas polêmicas extra-quadra, esse negócio do doping, você possa criticá-lo, mas hoje só existe um tenista realmente confiável quando se trata de jogar grandes torneios, e esse cara é o Jannik Sinner. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.